Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha novamente eu aqui nos estúdios da Pomodoro Filmes, em Luiz Eduardo Magalhães, a capital do Mato Piba, para falar com você sobre processos de fazenda, como evitar desperdícios, como melhorar a produtividade das fazendas através das ferramentas do Lean. E hoje nós vamos falar sobre uma ferramenta que eu sei que todo mundo conhece, só que não conhece o nome. É o Poka-Yoke. Alguém sabe? Alguém arrisca? Então vamos lá. É um dispositivo à prova de erros. Quando eu falei com vocês lá no início, lá nas primeiras aulas do YouTube, eu falei sobre a história do Lean Manufacturing, sobre a Toyota, e uma das primeiras coisas que despertou o sistema Toyota de produção foi lá atrás, quando os proprietários da Toyota tinham uma tecelagem antes da Toyota e existia aquela situação que o fio quebrava e o rolo ficava todo com defeitos, né? Aí eles criaram um dispositivo que toda vez que um fio partia, a máquina parava, e foi aí que surgiu o Poka-Yoke, dispositivo à prova de erros. Hoje ele existe em vários e vários locais, né? O principal objetivo é eliminar os desperdícios, aumentar a qualidade, seja da tarefa, da operação, seja de qualquer coisa, e aumentar a eficiência. É tudo o que a gente quer, produzir mais com menos, não é isso? Vamos dar alguns exemplos aqui de Poka-Yoke, né? Vamos lá. Aliás, na verdade, tem três metodologias. Uma que é o contato, né? Através do contato, situações em que o contato daquela peça passa aqui e nos mostra que ela não pode ir. Existem, por exemplo, situações em que garrafas com defeitos estão indo numa esteira e aí tem uma que está com o peso em desconformidade, aí vem um braço mecânico e já joga fora. Isso é um exemplo. Nós temos a questão de números, né? Muitas vezes passa mais ou menos objetos do que o número desejado, também já trava e não vai mais para frente. Muitas vezes para o processo ou muitas vezes elimina. E nós temos também a questão de sequência. Por exemplo, se tem que seguir uma sequência de cores, uma sequência de formatos. Tudo isso são coisas que hoje em dia sensores e inteligência artificial, seja o que for, já consegue resolver. Vamos, por exemplo, dar alguns exemplos no nosso dia a dia. Moço, quando você não coloca o cinto do carro, acontece o quê? Bem. Daqui a pouco, bem, até que você bota a bexiga do cinto. É um Poka-Yoke, é um dispositivo à prova de erro. Hoje em dia já tem geladeiras que quando você deixa a porta aberta, o que acontece? Ela começa a apitar. Aí eu, eita bexiga, deixei a porta da geladeira aberta, vou lá e coloco de volta, né? Nos tratores, nas fazendas, quantos sinais que não tem nos painéis? São tudo Poka-Yokes, né? Esses sinais, eles nos dizem que tem algum erro acontecendo, que tem ou a máquina para automaticamente, ou ela sinaliza para você que está na hora de parar, ou está na hora de fazer determinada situação, que o motor aqueceu, né? Quantas Poka-Yokes existem no nosso dia a dia que a gente utiliza sem nos dar conta que há um tempo atrás não tínhamos esses sinais, né? E quantos sinais nós poderemos criar daqui para frente para evoluir nos processos das fazendas? Tu já parou para pensar que tem muitos sinais, né? Deixa eu beber uma aguinha. Bom, então, hoje em dia, né, sinais, vamos lá, quando o carro dá ré também, uma empilhadeira quando ela está dando ré, quando ela está em funcionamento, uma pá carregadeira. Existe eu podia passar aqui um dia falando sobre Poka-Yokes que já existem, né? Mas aonde que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia na fazenda? Será que tem algo mais que pode se aplicar? Quais são os que já existem na fazenda? Agora que eu falei o que é um Poka-Yoke, você consegue imaginar? Quais são os que já existem lá? A plantadeira tem Poka-Yoke, será? Né? Os tratores, como já falei, tem várias situações, né?
Bom, tudo isso aí é o que já existe, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? O que é que a gente pode fazer para criar poca-ioques em situações que acontecem no nosso dia a dia? Vamos lá. Quando acontece um erro e ele é recorrente, o que você faz para resolver? Normalmente a gente resolve e toca para frente. A gente não cria uma contramedida para que esse erro não volte a acontecer. Existe uma ferramenta, tá no link, eu também vou falar mais para frente, chamado Análise e Resoluções de Problemas. É uma técnica para resolver problemas. E uma das coisas, a última situação que fala é resolveu o problema, tá? Achou a causa raiz, né? Não adianta você, porque muitas vezes a gente resolve uma consequência, né? É um efeito. A causa principal a gente nem descobriu. Então a gente vai falar uma aula específica sobre isso, como detectar a causa raiz. Mas quando eu descobri qual é a causa raiz, o próximo passo é eu definir, é eu criar uma solução para que isso não volte a acontecer. A gente chama de uma contramedida. E o que seria isso? Aí vem um poca-ioque. Vamos criar poca-ioques no nosso dia a dia. Cara, existem tantos professor pardal, né? Nas fazendas, aqueles caras que inventam dispositivos, inventam coisas, porque tem fazendas que ficam lá a 100, 200 quilômetros da cidade grande, onde tu tem que te virar, tu tem que ter uma estrutura de oficina, você tem torno, você tem solda, você tem tudo. E é ali que surgem várias ideias. Tem ideias que surgem lá que se a John Deere souber vai imitar de coisa boa que acontece. Também tem umas que não são tão boas assim, né? Acontece cada armengue que eu vou te dizer. Mas o que acontece? São soluções. Então, o ideal, a técnica que eu gostaria que você levasse em consideração é o seguinte. Teve um problema e ele é recorrente, vamos criar uma contramedida baseado na causa raiz. Não adianta você tratar o efeito, você tem que tratar a causa, né? Eu sempre falei o seguinte, ó, tem um exemplo que eu dou, inclusive, quando a gente utiliza os 5 porquês, é uma das coisas que a gente faz para encontrar a causa raiz. Vamos imaginar aqui que o poca-ioque, a luz do aquecimento do motor ligou no seu carro ou no trator. Beleza. Por que ela ligou? Porque o motor está superaquecido. Por que o motor está superaquecido? Porque faltou água no sistema de refrigeração. Por que faltou água no sistema de refrigeração? Porque o reservatório de água está furado. Por que o reservatório de água está furado? Porque uma pedra bateu embaixo do reservatório. Mas por que uma pedra bateu embaixo? Porque estava sem o protetor determinado. Por que estava sem o protetor determinado? Porque na época da revisão faltou 2 parafusos e perdeu 2 parafusos na hora da desmontagem e não colocou. Estou dando um exemplo, eu sei que é muito difícil disso acontecer, mas é o exemplo que a gente leva. Então, qual é a causa raiz? Falha na manutenção preventiva. Quando digo isso, falha na reposição de uma peça da manutenção preventiva. Mas podia ter sido outra situação, podia estar ressecado, o reservatório podia estar ressecado porque ele já ultrapassou o prazo de validade. Então tem um monte de coisa. Aí vem a situação. Como é que a gente faz para evitar que isso volte a acontecer? A gente pode criar um POP, um procedimento operacional padrão, né? Ou, vamos dar um outro exemplo aqui. Isso eu já vi fazer, tem várias pessoas que já fizeram e hoje já está no mercado para vender também. Quando você vai plantar em determinados solos que tem muita argila ou não, né, as rodinhas elas começam a encher de terra. Ao invés de ficar dessa altura, fica dessa altura, porque vira cheio de terra. Aí tem lugares que criaram um raspador, né? E isso já tem hoje. Mas isso é um poca-ioque.
Então aquele raspador ele vai evitar que aquela roda vai criar bastante, vai ter muita terra ou argila e isso vai influenciar na qualidade do plantio. É um poca-yoke, né? Outra situação que a gente pode utilizar isso aí também um poca-yoke que existe como é que falam? Já está nas plantadeiras, né? Os sensores, né, que nós não tínhamos há um tempo atrás. O GPS, que a gente consegue plantar já dentro da sua linha, tudo certinho. Então, esses poca-yokes, a tecnologia, cada dia mais, vai trazer poca-yokes. Mas não impede de a gente criar os nossos poca-yokes. E eu digo para vocês, muitas das coisas que a gente vai fazer, que a gente vai criar de soluções e melhorias, elas dependem de um procedimento operacional padrão para que a gente consiga evoluir nesse sentido. Então não basta criar um poca-yoke, ele precisa ser difundido. E como é que ele tem que ser difundido? Através de um procedimento padrão, através de um treinamento, né? E é muito importante que a gente consiga fazer isso. Outra situação de poca-yokes que a gente tem que criar, como eu já falei, como é que a gente cuida dos nossos pneus, né? Vamos imaginar que uma colheitadeira trabalhou lá seus 2 meses e meio, e aí ela vai ser colocada lá no galpão. Quem tem galpão coloca no galpão, às vezes é embaixo de uma árvore. Mas o que acontece? Você deixa ela lá, com o tempo a pressão dos pneus vai se desfazendo, né? Vai ficando o pneu mais murcho, daqui a pouco o pneu seca, por algum furinho ou por algum vazamento no bico, que seja. Como é que você evita que isso aconteça? Coloca sobre cepos. Isso é um poca-yoke. É um dispositivo à prova de danificação de pneus. Quantas outras coisas você pode fazer para isso? Eu não me lembro de todas. E outra, você tem situações específicas na sua fazenda, dependendo da cultura. Então, a ideia, eu queria que você levasse essa ideia, é criar contramedida para que você evite um problema maior lá na frente, através da criatividade mesmo. Ou uma tecnologia que seja, às vezes tem disponível no mercado. Mas o mais importante é você conseguir fazer com que esse problema não volte a acontecer. Quando eu digo para criar contramedida, é criar um poca-yoke, um dispositivo à prova de erros, para que aquela falha não volta a acontecer. Depois que você fez isso, valida, deu certo, cria um procedimento padrão, comunica a sua equipe e fala, a partir de hoje, nosso procedimento é esse. Toda vez que a colheitadeira chegar aqui, o próprio operador chama a ajuda do mecânico, coloca no lugar certo e já coloca sobre cepos para que a gente não tenha pneus danificados. Se não for isso, cria um procedimento para que semanalmente se verifique a calibração dos pneus para evitar isso. Estou dando exemplo de coisas básicas, mas eu sei que você na sua fazenda tem muitas outras coisas e eu gostaria só que você entendesse essa ideia, né, do poca-yoke, para que você evolua na sua fazenda com seus processos e seus procedimentos, evitando desperdícios e aumentando a produtividade das pessoas na fazenda, que esse é o nosso grande objetivo. Então, mais uma ferramenta do Lean para você, poca-yoke, não se esqueça disso. Isso vai fazer com que você evite futuros desperdícios, analise a causa raiz e crie uma contramedida, criando poca-yokes, que são dispositivos à prova de erros, seu bexiga. E aí, vamos agregar?